Você sabe para que serve um transformador de tensão? Não? Então vem comigo, porque eu te explico. Vamos lá. Esse aparelho ele tem várias aplicações. A aplicação em grande escala, onde nós usamos o aparelho para modificar o valor da tensão e da corrente, ele faz isso ao mesmo tempo, tá? Com grandes valores, na beira das nossas usinas geradoras de energia elétrica, tanto uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma usina nuclear, quando precisamos distribuir a energia elétrica para ela ser consumida depois de produzida, precisamos transportá-la primeiro. Só que no transporte ocorre efeito Joule porque o transporte se dá através da corrente na fiação, nos fios que nós chamamos de alta tensão, lembra? Quando essa corrente elétrica atravessa os fios, o efeito Joule acontece. Então foi que encontraram como tentativa de minimizar esse efeito Joule para perder pouca energia no transporte de energia elétrica. Reduzir o valor da corrente elétrica na hora de transportá-la a valores baixíssimos. Só que na hora que a gente reduz a corrente, para não transportar pouca energia, a gente eleva a tensão. Então, o ato de abaixar a corrente e elevar a tensão, isso é feito pelo aparelho transformador. Eu estou te dando só um exemplo da utilização do aparelho em grande escala. Então, esse aparelho ele tem grande importância para a distribuição de energia elétrica no mundo inteiro. Fora isso, ele pode ser usado na sua residência. Então, na sua residência, você já pode ter passado por a situação de você comprar um aparelho micro-ondas, por exemplo, e nem percebeu, ele era, por exemplo, de 110 volts. Precisou transformá-lo para... Aí, quando você mora numa região da cidade, do país, onde a tensão é de 220. Então, você não vai poder ligá-lo à tomada. Ele vai ficar submetido a uma tensão maior do que a que o fabricante recomenda, o valor nominal do aparelho. E ele vai queimar. Aí, o que você faz? Você compra um transformador de tensão, onde você liga o transformador ao aparelho e à tomada. O transformador tem a função de fazer o aparelho que foi fabricado para 110 conseguir ficar ligado em 220. Na verdade, o que o aparelho faz? O transformador, aliás, ele pega a tensão da tomada, que é de 220 volts, e reduz para 110, para que o seu aparelho de micro-ondas, que eu estou dando como exemplo, possa ser ligado naquele tipo de tomada. Só que o que o transformador faz nesse momento? É aí que rola a mágica. Porque na hora que ele abaixa a tensão de 220 para 110, ele eleva a corrente. Veja que de 220 para 110, a tensão ela cai pela metade. Aí o que ele faz com a corrente? Ele dobra. Então ele sempre mantém esse equilíbrio para que a potência tente se manter constante. Pronto, já te expliquei agora, basicamente, para que o aparelho serve. Segundo passo, Eduardo, e como é a estrutura e como ele faz isso? Ele faz isso através do eletromagnetismo. Vamos lá, eu quero que você imagine isso aqui como um bloco de ferro, tá bom? É de material ferromagnético, mas vamos imaginá-lo como o ferro mesmo, que a maioria deles é fabricado com ferro mesmo. Na verdade, são lâminas de ferro que tem um material entre elas para evitar as correntes de Foucault, que eu falo disso depois. Essas lâminas são encaixadas e depois de encaixadas, elas formam um grande bloco. Você vai imaginar isso aqui como uma região oca, onde a gente consegue colocar um fio e enrolar de um lado. Também colocamos um fio do outro lado e enrolamos também. Feito isso, aqui eu tenho um esquema básico de um transformador, mas isso é suficiente para fazer você entender. Nós vamos chamar o lado onde eu vou criar a primeira corrente elétrica de primário do aparelho. Então faça o seguinte, chamando isso aqui de primário do aparelho. O primário é aquele lado onde eu vou criar uma corrente elétrica aqui, ó. E essa corrente elétrica, ela vai, ao atravessar os fios dessa bobina, ela vai criar um campo magnético. Eduardo, aí quando essa corrente atravessa essa bobina que cria um campo magnético, esse campo magnético ele fica preso, ó, dentro desse material ferromagnético. Ele é chamado de núcleo de ferro, tá bom? O núcleo do transformador. Esse campo magnético, depois de produzido, ele mantém-se preso, a maior porção desse campo, no fluxo, no núcleo do transformador. E esse campo, ele atravessa a bobina do secundário. Quando ele atravessa aqui, através de variação de fluxo magnético e força eletromotriz induzida, que é tema de aula passada, então eu vou supor que você já compreende, esse campo consegue criar, através da força eletromotriz e da variação de fluxo magnético, uma outra corrente elétrica do outro lado.
Aí essa outra corrente elétrica, ela se forma do lado que nós chamamos de secundário do aparelho. O secundário do aparelho. Mas, Eduardo, você falou aí de maneira superficial. Foi. Vamos explicar detalhadamente como tudo funciona. De novo. Eduardo, como é que eu faço para criar essa corrente elétrica logo, já de antemão? Essa corrente elétrica ela é obrigatoriamente do tipo alternada, tá bom? Você vai entender depois por quê. Essa corrente elétrica, que é do tipo alternada, ela é criada através de uma fonte de tensão. Então, eu crio uma diferença de potencial que é alternada. Essa tensão alternada, como ela alterna-se periodicamente, essa corrente também alterna-se. Aí eu quero muito que você imagine essa corrente elétrica aqui assim, olha, preste atenção. Essa corrente sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Então, o que você percebeu? Eu quero que você imagine agora duas coisas acontecendo com essa corrente ao mesmo tempo. Essa corrente você percebeu que eu coloquei ela invertendo o seu sentido. Então ela alterna o seu sentido. Mas ela não só alterna-se, ela também varia a sua intensidade. Então eu preciso que você imagine essa corrente elétrica aqui sendo ora alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Se essa corrente elétrica variar e alternar, ela consegue aqui dentro, ó, criar um fluxo magnético variado. Antes de você compreender corretamente o que é esse fluxo magnético variado, eu quero que você imagine o campo magnético primeiro se formando aqui, ó. Esse campo magnético que se forma, ele se forma devido à corrente que atravessa o primário do aparelho. Essa corrente elétrica, ela cria um campo magnético porque você aprendeu que corrente elétrica é capaz de criar campo magnético. Lá nas nossas aulas, sabe de quê? De bobina, de espira, de solenoide. Eu estou me referindo a isso. Ó. Eu vou colocar aqui, mas logo em seguida eu apago. Para uma bobina, nós vimos que o campo magnético dela, por exemplo, pode ser obtido como N vezes μ vezes I sobre 2R. Então, essas voltas dadas do lado esquerdo do aparelho que você está vendo, que eu chamei de primário, isso caracteriza uma bobina, por exemplo. Nessa bobina, você vai imaginar a corrente elétrica atravessando. Quando essa corrente elétrica entra na bobina, que ela dá a volta, aqui dentro forma-se um campo magnético. Esse campo magnético ele deveria dar a seguinte volta. Ele vai de um lado do aparelho, dá a volta e entra no mesmo lado, porque toda linha de campo magnético ela é fechada. Para isso que serve esse núcleo de ferro. O núcleo de ferro serve meio que para manter as linhas de indução do campo magnético presas. Então, depois das linhas serem produzidas aqui, elas não dão a volta e saem rapidamente para voltar do outro lado do aparelho. Na verdade, elas saem, terminam sendo presas pelo núcleo de ferro e forçadas a passar por dentro do outro lado do aparelho, que a gente chama de secundário. Então, elas terminam sendo forçadas a passar por dentro de uma outra bobina. É aí que a mágica acontece. Mas vamos lá. Esse campo magnético é necessário que você o interprete como variado. Por quê, Eduardo? Porque só através da variação de fluxo magnético é que nós criamos uma força eletromotriz induzida. É aí que está a mágica do aparelho transformador. Não basta o campo magnético no secundário do aparelho existir. Além dele existir, ele precisa ser variado. Aí vamos lá. Eduardo, então essa diferença de potencial, ela cria uma corrente elétrica, essa corrente elétrica cria um campo magnético, esse campo magnético dá a volta, passa por dentro da bobina do secundário. Quando o campo magnético passa por dentro da bobina, é a hora que você cria uma outra corrente elétrica. Perfeito. É a chamada corrente induzida. Agora acompanha aqui comigo. A corrente induzida que forma-se por causa de quê? Você vai perceber, eu vou separar uma área aqui para a gente trabalhar. Você vai perceber que nessa área há um campo magnético atravessando. Então aí entra a sua compreensão do que é fluxo magnético. Agora acompanhe aqui comigo. Perceba que fluxo magnético, ó, fluxo, é BA cosseno θ.
Então, A é a área da espira, da primeira espira, onde onde o campo magnético está atravessando. É essa área aqui, ó. B é esse campo magnético que atravessa o secundário do aparelho. Θ é o ângulo formado entre o normal que sai da área da espira e as linhas de indução do campo magnético. Isso aqui não vai variar. Aí o que nós precisávamos fazer para criar essa corrente elétrica induzida? Criar um fluxo variado. Por que, Eduardo? Porque você percebe que a tal da força eletromotriz induzida criada no secundário do aparelho, que será a força eletromotriz no secundário, que será a diferença de potencial do secundário, ela só vai poder ser criada se você variar o fluxo magnético à medida que o tempo passa. Lembre-se que para existir força eletromotriz induzida, medida em volts, ou seja, para existir uma diferença de potencial daqui para cá, eu preciso que esse fluxo magnético ele sofra uma variação. E a variação do fluxo magnético ela só é alcançada se você variar o campo magnético. Então você precisa perceber que esse campo magnético aqui precisa variar. E esse campo só varia se esse campo variar, porque na prática eles são o mesmo campo. E esse campo só varia se você criar uma corrente elétrica obrigatoriamente alternada. Então você entende que esse aparelho ele só consegue funcionar criando diferença de potencial no secundário, que é a força eletromotriz induzida no secundário, se o fluxo magnético variar. O fluxo magnético só varia se a corrente for alternada. Então, o transformador de tensão é um aparelho que só funciona à base de corrente alternada. Que isso fique bem claro aqui. Ok? Eduardo, show de bola. Agora eu entendi. E quais são as expressões que eu sempre vejo meus professores falarem em sala de aula? É uma relação que existe entre o número de voltas e as diferenças de potencial provocadas. Que será essa? Primeira expressão que você tem que saber para o seu vestibular. O número de voltas do primário pelo número de voltas do secundário é a mesma tensão no primário pela tensão no secundário. Não vem ao caso fazer a demonstração dessa expressão porque é desnecessário. Eduardo, o que vai ser o N1 e o N2? Número de voltas do primário e do secundário. Aqui eu vou ter um número de voltas pequeno, aqui eu vou ter um número de voltas grande. Então o que você percebe? Esse meu aparelho ele é um elevador de tensão. Ele passa de uma tensão mais baixa para uma tensão mais alta. Ele tem essa capacidade. Por quê? Porque eu passei de um número de voltas no primário menor para um número de voltas no secundário maior. Perceba que o número de voltas ele é diretamente proporcional à tensão. Portanto, onde o número de voltas for mais baixo, a tensão é mais baixa. Onde o número de voltas for mais alto, a tensão é mais alta. Claro isso? Segundo passo. Você acha que o ser humano, o homem inteligente como ele é, ele vai criar um aparelho desse para que de maneira proposital se perca energia elétrica? Claro que não. Claro que esse aparelho, ele aquece, ele sofre efeito Joule. Existem correntes aqui dentro desse núcleo que não deveriam existir, chamada correntes de Foucault, que elas aquecem o núcleo de ferro, dissipam uma parcela de energia, mas nós não vamos considerar isso aqui, porque o vestibular maltrata desse assunto. O vestibular trata esse aparelho como se ele fosse perfeito. Um transformador de tensão ideal não permite a perda de energia quando a energia passa por dentro dele. Show de bola? Aí o que acontece? A quantidade de energia transportada à medida que o tempo passa, que entra no primário, é obrigatoriamente igual à quantidade de energia transportada à medida que o tempo passa, que sai no secundário. E energia sobre tempo, nós chamamos de quê? Potência. Você tem que imaginar a energia entrando aqui de um lado e saindo do outro lado. E essa energia que entra à medida que o tempo passa é a mesma que sai à medida que o tempo passa. E a energia sobre o tempo é potência. Portanto, eu estou lhe dizendo que a potência de entrada no primário é numericamente igual à potência de saída no secundário. Talvez essa, junto à expressão do número de voltas, seja a expressão mais importante que eu estou lhe apresentando hoje. Porque é ela que lhe faz compreender como é que esse aparelho consegue modificar o valor da tensão e da corrente ao mesmo tempo. Na eletricidade, a energia transportada à medida que o tempo passa, nós chamamos de potência útil. A energia transportada à medida que o tempo passa. E essa potência útil, ela pode ser obtida por você através do produto da tensão e da corrente. P é igual a U vezes I. U
vezes I. Ou seja, como a potência de entrada no primário é igual à potência de saída no secundário, obrigatoriamente o produto, ó, da tensão e da corrente na entrada e na saída são iguais. Eduardo, e esse produto da tensão e da corrente? Como é que eu faço para compreender que ele modifica a tensão e a corrente ao mesmo tempo? Olha para cá, eu vou te dar um exemplo. Supondo que você comprou, como eu peguei o exemplo do começo da nossa aula, do micro-ondas. Supondo que você comprou um micro-ondas que ele utiliza para funcionar uma tensão de 110 volts de acordo com o fabricante. E ele utiliza uma corrente elétrica de 1 ampere. Vou botar aqui 10 amperes. Você vai ligar o seu aparelho e percebeu que o valor recomendado é de 110. É o valor nominal e o aparelho não é bivolt. Então você vai ter que comprar um transformador em que você ligue ele na sua tomada, da sua residência, supondo que você mora em uma região do país cuja tensão seja de 220. Quando você compra, que você instala o transformador no micro-ondas e liga na tomada, o que o transformador faz é pegar essa tensão que é 110 e modificar para 220 volts. Em compensação, quando ele faz isso, ele pega essa corrente elétrica e reduz o valor da corrente para 5 amperes. Quando ele dobra a tensão, ele automaticamente reduz a corrente à metade. Show de bola? Eduardo, então, peraí. O que o meu aparelho faz realmente não é modificar a quantidade de energia? Não, de maneira alguma. Isso violaria a conservação de energia. Você não pode dizer que porque o aparelho passa de 110 para 220, ele está aumentando a quantidade de energia. Até mesmo porque a energia não é a tensão. Outros alunos pensam assim, Eduardo, mas a corrente baixou de 10 para 5. A corrente abaixar não significa dizer que a energia reduziu. O que você tem que observar, na verdade, é se o produto da tensão e da corrente consegue se manter constante. Se esse produto conseguir se manter constante, significa dizer que a potência de entrada do primário e do secundário são iguais. Portanto, a quantidade de energia transportada no primário é a mesma quantidade de energia de saída lá no secundário. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.